O ministro da Economia, Paulo Guedes, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, participou de reunião da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa para analisar os projetos que serão priorizados no Congresso. Paulo Guedes lembrou que o governo federal, desde o início, vem reiterando que economia e saúde andam juntas. Guedes lembrou as medidas tomadas por seu ministério para diminuir o impacto das medidas tomadas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia e lembrou ainda que as previsões eram de que o PIB caísse ao menos 10%. Guedes apontou: juntos estamos derrotando a crise econômica. Assista. O presidente tem, desde o início, dito que a economia e a saúde andam juntos. E próximos passos nossos seguem exatamente. Pedimos desde o início essa orientação, reforçando desde o início, no primeiro episódio, quando o presidente nos pediu para ir ao Congresso, quando tomamos conhecimento da pandemia, naquele dia conseguimos 5 bilhões de reais imediatamente para colocar na pandemia. Foram transferidos, saímos do Congresso, o então ministro Mandetta comunicou que a pandemia havia chegado ao país, o presidente nos instruiu para começar imediatamente o combate, e naquele dia nós pegamos 5 bilhões, que eram objetos de disputa política, e entregamos para o ministro Mandetta. Nas semanas seguintes, liberamos R$500 bilhão de recursos infraconstitucionais. Foram antecipações de benefícios de aposentados e pensionistas, a camada mais vulnerável da população brasileira, os diferimentos de impostos, a postergação de taxas e logo depois, assim que assinada a licença para furar o teto, para gastar além do que a lei a PEC do regime, como é que chama? A lei de ouro, como é que se chama? A regra de ouro, que não permite um endividamento que não seja para investimentos. Assim que o Congresso nos deu a PEC de guerra, e eu dizia ao então presidente da Câmara: olha, nós precisamos de licença, nós não podemos agredir a lei, não podemos furar a lei. Então essa licença foi obtida, o então presidente da Câmara foi ao Supremo, foi também ao TCU e articulou a elaboração da PEC para nos permitir gastar. Assim que ele permitiu, nós disparamos o auxílio emergencial. Hoje muita gente, eu escuto hoje mesmo, escutei gente da oposição na Câmara, porque nós fizemos o auxílio emergencial. Não, essas medidas foram nossas, nós fizemos, nós escrevemos. Nós, o nosso presidente, a economia, nós escrevemos isso. E mandamos para a Câmara e mandamos para o Congresso. E o Congresso, então, foi trabalhando, ampliando a base, aumentou o valor. Mas nós, desde o início, estávamos emitindo essas medidas. E fomos seguindo sempre com essa ideia de micro e pequena empresa como a coluna vertebral de uma economia. Foi dito aqui pelo senador Jorginho Mello, e é correto, mais de 90% das empresas, mais de 60% do emprego, quase 60%, 58% do emprego, quase 30% do PIB, 28% do PIB. Nós sempre tivemos essa consciência. E o nosso querido Guilherme Afif, logo que começamos as medidas de crédito, dividimos em setoriais, e aí tinha, por exemplo, para o setor elétrico, os empréstimos sairão com base em recebíveis. Para o setor de aviação, debêntures conversíveis. Para o setor de pequena e média empresa. Quando chegamos a isso, na mesma hora, o nosso amigo Guilherme Afif disse o seguinte: senador Jorginho Mello está andando com o projeto dele lá, de crédito. Então, em vez de nós lançarmos a nossa medida independente, vamos nos unir a eles, vamos trabalhar juntos isso. E trabalhamos juntos a inspiração, a força, a liderança do senador Jorginho Mello lá, e a nossa equipe também correndo, convergimos na mesma direção, que é vamos sustentar quem forma a classe média brasileira. O pequeno e microempresário, essa é a saúde de uma nação, é a força no meio, não é só lá no topo, não é só lá embaixo. Lá embaixo, as medidas assistenciais. Lá no topo, competição.
na camada do meio. Essa é a camada, é a coluna vertebral de uma classe média, isso é que forma a riqueza das democracias ocidentais. Então, sempre tivemos muito claro essa consciência, e o trabalho do senador Jorginho Melo no Congresso nos ajudando com o Pronamp. Ao mesmo tempo, como disse o senador, o Guilherme Afif fez a empresa simples de crédito, que era a profissão do avô do senador Guilherme Afif. Ele dizia, olha, é o homem local que conhece bem toda a vizinhança, consegue dar o empréstimo, conhece o crédito, sabe quem trabalha, sabe distinguir quem trabalha de quem não trabalha, vai emprestar exatamente para as pessoas que merecem o crédito. Então, o Guilherme a FIF lançou lá a empresa simples de crédito, com todo o nosso apoio aqui, e o nosso senador Jorginho Melo, então, seguiu com o Pronamp, que foi um sucesso extraordinário. Foi um sucesso extraordinário. Como disse o presidente, manteve a economia girando. Conseguimos também, com o bem do nosso Bianco, o nosso secretário também aqui, está o nosso secretário Carlos da Costa, que trabalhou nessa direção do Pronamp, em parceria com o senador Jorginho Melo, e, por outro lado, o Bianco, que trabalhou no bem, que manteve com o capital de giro no lado, que foi o que o senador Jorginho Melo capitaneou para pequena e média empresa, e com o seguro ao emprego, a garantia do emprego, a ajuda para a preservação de emprego, que o presidente desde o início disse, nós temos que preservar as vidas, salvar as vidas e preservar os empregos. Salvar as vidas e preservar os empregos. Nós usávamos a imagem que eram duas ondas, nós íamos furar uma e depois furar a outra. E agora elas sincronizaram, elas acabaram sincronizadas. E nós tivemos, do ponto de vista econômico, muito sucesso no combate à crise. Previram inicialmente as organizações internacionais uma queda de quase 10% do nosso PIB. Pois bem, quem caiu quase 10% foi a Inglaterra. Quem caiu acima de 8% foi a Itália. Quem caiu acima de 6 ou 7 foi a França. Quem caiu acima de 5 foi a Alemanha. Quem caiu acima de 4 foi o Japão. O Brasil caiu 4%. E ao contrário de recessões passadas, como em 2015, que destruíram 1.500.000 empregos, ou 2016, que destruíram 1.400.000 empregos, 1.380.000 empregos, nós criamos 140.000 empregos formais durante essa crise. Os negacionistas não podem negar os fatos, que foi o desempenho da economia brasileira durante esse período. Então, nós temos que agradecer ao Congresso reformista, que tem nos auxiliado, ao senador Jorginho Melo, pela liderança à frente dessa coluna vertebral da economia brasileira, que é a pequena e média empresa. Estou vendo também lá o Carlos Melles, lá no Sebrae, essa turma toda nos ajudando. E a verdade é que juntos nós estamos derrotando a crise econômica quando a pandemia veio com essa segunda onda. E o presidente falou dos 400 milhões de vacinas que nós vimos o ministro Pazuello nos apresentar, mas já agora, nessa última conversa do presidente com a Pfizer, mais 100 milhões de vacinas até setembro. Então o número que ele deu de 400 já vai para 500 milhões de vacinas. Então, já tem 400 milhões contratados. E é que o presidente corretamente não quer se comprometer publicamente antes de tudo assinado. Mas a verdade é que o presidente da Pfizer já anunciou que vai nos fornecer mais 100 milhões de vacinas após conversar com o presidente da República agora, 3, 4 dias atrás. Então, esperamos contratar o mais rápido possível mais 100 milhões de vacinas. Então, eu queria deixar aqui uma palavra, depois nós podemos passar rapidamente uma palavra para o Carlos Costa, e também para o Bianco, para falarem rapidamente dos próximos passos. Estamos aí renovando o Pronamp, vamos lutar por isso. Conversamos com o senador Jorginho Melo, ontem também, a senadora Cátia Abreu, todo mundo que está envolvido, tentando ajudar isso lá no Senado. Nós estamos em contato e queremos dar uma força para isso, evidentemente. Vem também aí a renovação do BEM, que foi o programa que segurou 11 milhões de empregos com 20 milhões de contratos. Quer dizer, e tem novas medidas aí que o presidente já deve anunciar um pouco aí à frente,
porque nós temos seguro-desemprego, a pessoa é mandada embora e aí o governo dá R$1.000 como seguro-desemprego. Por que não dar R$500 para ter um seguro-emprego? Em vez de esperar alguém ser demitido e dar R$1.000, vamos evitar a demissão pagando os R$500 antes, um seguro-emprego. Em vez de uma cobertura de 4, 5 meses, como é hoje o seguro-desemprego, vamos fazer uma cobertura de 11 meses, 12 meses, pela metade do custo. Então, nós estamos produzindo novas medidas, elas vêm aí. O presidente, a palavra de ordem é o seguinte: vacinação em massa, saúde e economia andam juntos. Então, vacinação em massa, pelo lado da saúde, e pelo lado da economia. A economia está voltando. Ela, de novo, a arrecadação é algo que nós devemos anunciar também, no máximo semana que vem. A arrecadação em fevereiro desse ano, recorde histórico para fevereiro. Janeiro desse ano teria sido maior ainda que janeiro do ano passado. Quer dizer, janeiro e fevereiro desse ano vai ser maior do que janeiro e fevereiro do ano passado. A economia voltou em V, está começando a decolar de novo e, evidentemente, vacina em massa de um lado para o retorno seguro ao trabalho e, de outro lado, girar a economia. É isso que nós estamos olhando para frente. Temos que cuidar da saúde, evidentemente, a saúde em primeiro lugar. Sem a saúde não tem o trabalhador, não tem a pequena e média empresa, não tem a economia. Mas não podemos descuidar da economia, que é sempre a ênfase do discurso que o presidente fez. Então, eu não entro na área da saúde, mas na área da economia eu tenho que dizer o seguinte: a economia está de novo decolando. Está de novo decolando. A arrecadação, o ano passado, estava 25% acima do previsto ao final de fevereiro, o que indicava um crescimento potencial já acima de 2%, 2,5%. Esse ano nós temos uma taxa praticamente garantida de 3%, 3,5%. E pode ser muito mais, dependendo exatamente da nossa capacidade de juntos formularmos as soluções. Então, o presidente está dando todo o apoio ao nosso programa. Fizemos aí o Banco Central Autônomo para que esse aumento de preço que vem aí não se perpetue. É uma pressão transitória e setorial de preço. Ao mesmo tempo, vem aí o novo marco fiscal, que está hoje lá na Câmara. Então, agradecemos ao Senado e à Câmara pela aprovação desse projeto tão importante, que garante também o compromisso com as gerações futuras, a ferramenta de gestão. O Brasil deu um exemplo o ano passado de que não há substituto para a boa política. O presidente, o Congresso, juntos, garantiram que não faltou dinheiro para a saúde, de um lado, e de outro lado, descarimbamos alguns recursos. Por exemplo, houve um sacrifício, uma contribuição de não pedirmos aumento de salário durante um combate à pandemia. Foi só isso que aconteceu, foi isso que nós colocamos num protocolo para enfrentar crises futuras, e agora o Senado, então, está, em tempos de guerra, garantindo que o Brasil consegue assegurar que quando uma geração faz guerra, ela paga por uma parte da guerra. Ela não empurra a conta para os filhos e netos. Ela é responsável pelo enfrentamento, com essa mesma coragem e determinação que o presidente tem exibido durante toda essa guerra que nós estamos sofrendo. É uma verdadeira guerra, no caso da economia, no caso da pandemia, uma tragédia humana, e nós estamos lutando o máximo que podemos. Agradecemos a ajuda de todos vocês, e vamos seguir em frente com a mesma coragem, a mesma resiliência e a mesma determinação.